E aí ela descreve toda uma história do Egito Antigo, tal, vê a própria morte, tal, a morte dela como egípcia e tal. E ele, bom, ela deve estar doida, mas ele deixou. O fato é que na semana seguinte ela voltou e alguns sintomas tinham desaparecido. Ele falou, pô. Que ele, só os judeus iam entender quando ele fala que, apesar de não saber a língua, não praticar a religião, não acreditar em nada disso, ainda assim tinha uma parte dele que nunca ia deixar de ser judeu e ele continuasse sendo judeu. Né? O Brian Weiss era mais ou menos que nem eu e que nem, não tanto que o Freud, mas parecido. Mas era psiquiatra e ele trabalhava com hipnose. E ele trabalhava com a regressão, que a regressão já acontecia desde começo do século passado. Regressão tal. De regredir de idade mesmo. Regressão de idade. Alguma coisa o pessoal chama de regressão de idade. Que é pra você ver, é o que o Freud fazia. Se lembrar de algum trauma na infância, algo assim. O Freud usava hipnose no começo, né? Ele não sabia fazer isso muito direito. Essa regressão já era usada com a mesma técnica que usa hoje? Parecida. Sim. Mas era regressão de idade, tá falando, né? Ainda não era regressão de vida. Mas aí como é que fazia? Fazia assim, não, agora eu quero que você volte pra quando você tinha 10 anos de idade. Agora eu quero que você volte para quando você tinha 5 anos de idade. E o que acontece? E aí o Brian Weiss, nesse livro, ele escreve sobre uma paciente, que ele dá o nome de Elizabeth. Um livro chama Muitas Vidas, Muitos Mestres. Não tô ganhando nada para fazer propaganda. Mas clique nesse link aqui embaixo, mentira. Tá? E ele conta da história dessa paciente e que ela estava fazendo regressão, ela tinha um monte de problema muito grave e não melhorava. E ele já tinha feito vários, já tinha ido para todas as idades possíveis. E aí teve um dia que, em vez de ele falar, vai para quando você tinha tantos anos de idade, ele falou, vai para o começo desse problema. Assim, sem mais nem menos. Ele falou porque estava dentro da técnica dele. E aí ela começou a descrever uma cena do Egito Antigo. Que não tinha nem como ela saber. Aí ele escreve, eu pensei que ela tava doida, né? Que ele nunca tinha ouvido falar disso. E se aqui a gente ainda tem toda essa questão de espiritismo, umbanda tal, que fala sobre reencarnação, nos Estados Unidos muito pouca gente sabia a respeito disso. E ele nunca tinha ouvido falar. E aí ela descreve toda uma história do Egito Antigo, tal, vê a própria morte, tal, a morte dela como egípcia e tal. E ele, bom, ela deve estar doida, mas ele deixou. O fato é que na semana seguinte ela voltou e alguns sintomas tinham desaparecido. Ele falou, porra, o que é isso? Tá funcionando, não sei o que é isso, mas tá funcionando, funcionou. E ele continuou fazendo. E aí ele se interessou e foi atrás e ele viu que outras pessoas já tinham feito isso. Já tinha pessoas que tinham publicado livro a respeito disso, mas eram pessoas que foram atrás porque já acreditavam em reencarnação. Né? E ele nunca tinha ouvido falar. Mas ele falou, poxa, é uma possibilidade e tal, para ele parar. Mas mesmo assim, ainda com o pé atrás, que nem eu. Pé atrás. Até que essa mesma paciente começa, durante algumas sessões, a falar como se fosse uma outra pessoa e transmitir coisas para ele como se fosse outra pessoa. Dentro da perspectiva que a gente tem aqui, ela estava funcionando como um médium. Uhum. E aí teve uma hora que ela falou, não, eu sou o seu filho. E você vai saber que sou eu porque eu tenho o mesmo nome do seu pai. E porque eu vim com o coração trocado. E eu vim para que você fizesse a especialidade que você fez. E ninguém sabia, muito menos aquela paciente, que realmente ele tinha tido um filho quando ele ainda estava na faculdade. Ele casou cedo. E ele teve um filho, só que ele nasceu com uma malformação no coração e os vasos da base, nas artérias aqui, estavam trocando. É uma malformação né, do coração invertido. E isso é muito grave. E se a pessoa não fizer uma cirurgia, ela morre com certeza. E se fizer a cirurgia, mesmo assim, pode morrer. E ele queria ser cirurgião. Mas a hora que foi lá, o filho dele foi lá e fez a cirurgia e não teve jeito, morreu.
ele se desiludiu com a cirurgia e resolveu fazer psiquiatria. Né? Tem muito colega médico que falou, então ele abandonou a medicina, foi fazer psiquiatria, né? É foda, né? E aí, e ele deu o nome judaico, porque os judeus têm isso, a gente tem um nome normal, né? Eu sou Sérgio, mas eu tenho um nome judaico. Eu sou Yosef. Yosef Ben Yaakov. Não, meu pai é Jacó. No caso do meu pai, ele é Jacó e é Yaakov, porque é o Jacó em hebraico. Né? Sérgio não existe em hebraico, então eles deram o nome de José. Yosef seria José, né? Eu sou Yosef Ben Yaakov. Né? E o nome do filho que morreu, eles deram o mesmo nome hebraico do pai dele, que também tinha morrido. Em homenagem. Ele falou, pô, como é que ela podia saber disso? E isso é uma coisa que aqui no Brasil a gente tem muito. Uhum. Quem estuda um pouco de espiritismo, tem alguns casos em que o médium fala coisas, são raros esses casos, mas coisas que só a pessoa morta, só o falecido poderia saber. Que nem o médium, nem as próprias pessoas que estão ouvindo aquilo sabiam. E que vai ser descoberto depois. É uma evidência também. Né? Eu falei...